TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira aqui pela TV Candidez. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que nós possamos levar até você um programa de saúde ao vivo. E esse ao vivo ele é muito bom para quem apresenta, é bom para quem é entrevistado e é melhor ainda para você que está em casa e pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Nesta terça-feira, que é a primeira terça-feira de novembro, já começamos o mês 11. E sem perda de tempo, eu vou agora apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, como sempre, nesta primeira terça-feira do mês, eu recebo o naturopata Ramon de Assis. Ele participa conosco aqui ao vivo todo mês, trazendo informações de relevância e de importância. Ramon, boa noite, prazer te receber aqui mais uma vez ao vivo e em nome aqui da direção de todo o Sistema MPA de Comunicação. Boa noite, Samuel do Vale, é um prazer estar aqui também, boa noite a todos. Fico feliz de estar podendo trazer aí dicas, né, de saúde natural, que é a minha área aí sobre plantas, né, que é o assunto de hoje, entre outras ferramentas nossas de trabalho. Muita gente já fica aí atenta para saber que dia que o Ramon vai estar de volta para tentar aí absorver o máximo de informações possível de forma natural. Ramon, no mês passado, nós falamos sobre a questão das plantas medicinais e os seus benefícios nos mais diversos campos da saúde da pessoa. Sim. E várias perguntas não foram feitas e nós combinamos que daríamos sequência, de acordo até com a minha chamada que eu fiz aqui na semana passada, destacando aqui a sua presença, nós daríamos sequência dentro desse tema. Nosso tema está aí, como e quando utilizar as plantas medicinais. O WhatsApp da TV Candidez também está ativo, você pode participar conosco. E eu vou começar o programa de hoje com uma pergunta da Maria de Lourdes, do bairro Itaí. Ela mandou a seguinte pergunta: eu gostaria de saber do Ramon de Assis quais são as principais plantas medicinais que nós podemos ter em casa e os seus benefícios. Agradecendo aqui a Maria de Lourdes e um abraço a todos do bairro Itaí. Maria de Lourdes, um abraço, boa noite, obrigado, né, pela participação, pela pergunta. Então, uma pergunta muito interessante, né? Porque é claro, né, que é importante que a gente deixe claro que o tratamento por plantas medicinais, ele precisa ser feito ali por um profissional, né, desta área, para entender ali as plantas que são seguras a serem utilizadas. E mais, né, muitas vezes uma planta com uso caseiro, o chá, por exemplo, né, que eu sempre recomendo. O chá é um resgate cultural da nossa população brasileira desde muito tempo, né, para que a gente aprecie, para que a gente conheça os sabores e já com uma proposta interessante medicinal. Mas para um tratamento mais rigoroso, o chá muitas vezes não é suficiente, né? Muitas vezes o tratamento exige ali fórmulas precisas para cada caso, para cada pessoa, e na forma de chá quase nunca isso é possível. Então nós precisamos ali de uma fórmula magistral, né, realizada sempre por farmácias de manipulação, que sejam ali precisas para ter, levando em conta a idade, o peso, né, o sexo de cada pessoa, para que a gente faça um tratamento adequado e seguro, sobretudo.
Mas, respondendo aí a Maria de Lourdes, né, as plantas que a gente pode ter no quintal e que são muito úteis, né, a gente já chamou atenção no programa anterior falando sobre essa questão das plantas com o título de temperos e especiarias naturais. Essas plantas têm uma proposta maravilhosa medicinal, né? Dentre elas nós temos aí o alho, o gengibre, o açafrão, o orégano, o tomilho, o manjericão, a manjerona, o urucum, entre outras plantas medicinais. E são plantas que normalmente ocupam um espaço muito pequeno. A gente pode utilizar, quem tem um quintal maior pode plantar mais das plantas medicinais, mas quem tem pouco espaço, até nos vasinhos, essas plantas ficam bem acomodadas e a gente pode utilizar com muita tranquilidade para temperar os nossos pratos, né, a nossa cozinha, para deixar os pratos mais saborosos, mas também muito mais saudáveis, já que em pequenas porções essas plantas já têm um poder antioxidante, anti-inflamatório, modulador do nosso intestino, né, já ajuda a controlar aí as bactérias ruins do nosso intestino, entre outras propostas. Então, fica essa dica. Já que você falou logo nessa resposta dessa primeira pergunta sobre a questão dos anti-inflamatórios, como é que fica a questão dos anti-inflamatórios e essa relação com as plantas medicinais? Quero que você me responda bem, de forma objetiva, Ramon, se existem plantas medicinais que podem substituir os anti-inflamatórios. Perfeitamente, Samuel. É uma pergunta muito pertinente, né? E até tendo em vista que muitos dos anti-inflamatórios químicos, né? Eu até estenderia dizendo para os anti-inflamatórios e analgésicos químicos, eles têm uma restrição muito grande, né? Pessoas de mais idade ou pessoas com comorbidades ou, né, que utilizam de alguns medicamentos não podem utilizar tranquilamente os anti-inflamatórios químicos, que só devem ser prescritos, inclusive, por profissionais, né, médicos, para que a pessoa tenha mais segurança. Mas mesmo assim, por exemplo, um uso crônico, né? Tem pessoas que têm aí dores crônicas, dores articulares, por exemplo, e os anti-inflamatórios precisariam, né, quando não é o caso para uma cirurgia, a pessoa tem aquela dor ali constante e ela não pode utilizar do anti-inflamatório de uso constante, por exemplo, porque eles podem prejudicar muito a saúde da pessoa, principalmente se tratando de pessoas com mais idade. Já as plantas medicinais, nós temos um rol, um número muito grande de plantas que têm o efeito anti-inflamatório, tem o efeito analgésico e, se necessário, a gente pode estender o uso delas, já que elas são muito seguras, extremamente seguras. Tanto crianças ou idosos podem usar com muita facilidade. É claro, nesse caso precisa de um especialista em plantas para saber qual planta, né? Normalmente a gente faz ali cria uma rotatividade do uso dessas plantas para que a gente tenha um efeito mais prolongado. E claro, quando não é possível da gente ir na causa e tratar aquela inflamação na sua causa. Mas quando a gente tem que usar mais tempo, as plantas é uma estratégia maravilhosa, Samuel. Digo de passagem, eu tenho muitos pacientes que fazem, né, o uso crônico, porque tem ali dores crônicas e já por anos vivem sem dores nenhuma, dores articulares, apenas com plantas anti-inflamatórias. Ainda nesse primeiro bloco, já que você falou sobre a questão dos anti-inflamatórios e essa relação das plantas medicinais, e como é que fica a questão dos antibióticos? Existem plantas que fazem esse mesmo efeito dos corticoides, dos antibióticos? Isso também é possível quando se fala dos antibióticos? Muito boa pergunta, né? Eu fiquei tranquilo em chamar as plantas de anti-inflamatórias, porque a maioria das plantas, elas são realmente anti-inflamatórias, têm esse poder. Mas quando a gente vai comparar ali os antibióticos químicos, né, ou os medicamentos bactericidas, né, químicos, a gente fala grosso modo dos antibióticos naturais, mas tem diferenças, sabe, Samuel? É até importante a gente destacar isso, né? O antibiótico tem muitas restrições, né? A posologia, ou o tipo de antibiótico para o tipo de bactéria que está sendo combatida. Então, tem muita restrição do antibiótico químico, tanto que a receita fica retida na drogaria ou na farmácia de manipulação, porque não pode ser usado de qualquer maneira. E quando a gente fala de um efeito antibiótico, entre aspas, né, porque não é o mesmo antibiótico químico, e tampouco traz os malefícios que um antibiótico químico pode trazer, nós temos várias plantas bactericidas, aí sim, né? Plantas que vão tratar
vários tipos de infecções, né? Infecções da pele, infecções de garganta, as sinusites, entre outros problemas que na medicina convencional o único recurso seria ali um antibiótico químico. Nós temos plantas maravilhosas, né? Que você monta, às vezes a gente vai fazer um tratamento, a gente monta ali de acordo com aquele organismo, né? A dosagem certa, as plantas mais adequadas e nós temos um efeito do ponto de vista positivo, muito parecido, né? E com a vantagem de não ter os efeitos colaterais que trazem ali os antibióticos químicos. Então, sim, tem casos que não vão ser tratados, não podem ser tratados com plantas de infecções, mas uma grande maioria de casos, e os mais corriqueiros, a gente trata com muita facilidade com plantas medicinais. E antes da gente fechar esse primeiro bloco, nós temos aqui uma pergunta que foi enviada aí por uma telespectadora. Aliás, uma telespectadora muito especial, amiga aqui do naturopata Ramon de Assis, que é a tia Elza. Opa. A nossa equipe técnica vai colocar agora para a gente essa pergunta para o Ramon de Assis responder. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu queria mandar um recado aqui com meu querido amigo Ramon de Assis, que é o naturopata, né? Ramon, queria uma dica de sua, os cuidados com a voz, né? Você sabe que a gente trabalha com a voz, está sempre, né, com a voz arranhando de vez em quando por excesso. E eu gostaria que você me desse uma dica aí, tá bom? Um abração. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai responder para a gente. Antes de mais nada, um abraço, tia Elza, né? Eu tenho muito carinho por ela. É uma grande artista, né? Nossa aqui da terra. E que me dá muito prazer em vê-la, né, e ouvi-la. Bom, né, dicas para a saúde, né, do aparelho vocal, né? Não só os cantores como a tia Elza, mas também ali, né, profissionais que utilizam da voz, como os professores, né? Precisam ter muitos cuidados, entre eles o aquecimento e o desaquecimento vocal, né? Deve sempre procurar aí as orientações de um fonoaudiólogo, de uma fonoaudióloga, para a gente ter ali uma saúde vocal preservada. Mas, para além disso, né, algumas plantas podem ser pontuais, viu, tia Elza? Dentre elas, eu destaco aí o gengibre, né? O gengibre tem um poder antisséptico, anti-inflamatório, ele beneficia muito a voz, né? Tanto o chazinho de gengibre ou mastigar lasquinhas desse rizoma, né, do gengibre, pode beneficiar muito a voz. Para além disso, né, o cravo da Índia também é incrível para a voz, né? Tem um efeito ali já analgésico, anti-inflamatório, muito especial, né? Mastigar ali 2 cravinhos ali da Índia por dia, a gente beneficia todo o aparelho digestório, né? Da boca ali ao esôfago, ao estômago e até o intestino. Entre outros mais, né? A própolis verde, né? Que apesar de ser um produto que as abelhas, né, produzem, mas ela é oriunda, a própolis verde no caso, da planta alecrim do campo, né, cujo nome científico é Baccharis dracunculifolia. É outra ferramenta maravilhosa para o aparelho vocal, né? Nós temos ainda outras plantas que são maravilhosas aí para o aparelho vocal, né? Além do gengibre que eu falei, o próprio açafrão é muito interessante. Enfim, o alecrim, né, tem muitas plantas. Então, fazer um bom uso dessas plantas regularmente ajuda muito a melhorarmos a nossa voz. Muito bem, você pode continuar participando conosco. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro e breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai voltar na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto. Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis.
Na próxima semana, dia 11, nós vamos abordar sobre a questão da prevenção do câncer de próstata. É o Novembro Azul. Aqui no estúdio da TV Candidez, eu vou ter o prazer de receber o médico Daniel Maia, urologista. Além da questão do câncer de próstata, nós vamos abordar sobre a questão dos cálculos renais. Ele gravou uma curta e objetiva chamada e a nossa equipe coloca pra gente. Olá, Samuel do Vale, a todos da TV Candidez. Um abraço a todos do programa Amostra Grátis. Nesse próximo dia 11 de novembro, estaremos aí na TV Candidez participando de uma entrevista sobre o Novembro Azul e outros temas que envolvem a saúde do homem. Vocês podem ver aqui, eu estou até numa sala de ultrassonografia aqui da Clínica Gontijo Amaral, onde que eu faço biópsias de próstata, que é um dos exames que são realizados para tentar definir se o paciente está ou não com câncer de próstata. Então, nesse dia 11 de novembro, estarei aí tirando as dúvidas de todos sobre câncer de próstata, crescimento de próstata, cálculos renais, saúde do homem em geral. Então, espero vocês nesse dia 11, às 9 horas da noite, para esse nosso bate-papo. Um abraço a todos. Um abraço aí para o Daniel Maia, médico urologista aqui da Divinópolis. Entrevistas que você pode acompanhar no nosso canal no YouTube. Nós tivemos na semana passada a presença do hipnoterapeuta Túlio Lara. Uma entrevista que gerou várias perguntas sobre essa técnica. Você também pode acompanhar no YouTube. Nós tivemos com a médica oncologista Juliana Ferreira. Ela destacou de modo bem calmo, bem tranquilo, pela oncologia, sobre a questão também não só do câncer de mama, mas também deu detalhes sobre a prevenção e a nova forma de tratamento do câncer de próstata. Também tivemos com a entrevista com o médico Carlos Henrique Souza de Jesus. Ele é médico ginecologista e ele falou sobre vários assuntos ligados à questão, essa aí é com a doutora Adriana Franco do Amaral. Ela é médica que também destacou sobre a questão do câncer de mama. Nós temos aí uma próxima, Túlio, por gentileza? E aí com Ramon de Assis. Essa entrevista foi parte da primeira etapa relacionada a plantas medicinais, tema que nós estamos dando sequência nesta terça-feira. Eu estou de volta aqui no estúdio da TV Candidez com o naturopata Ramon de Assis e com muitas perguntas dos telespectadores que participam conosco ao vivo nesta terça-feira. Olá, Samuel, boa noite, aqui é Lucimar. Doutor Ramon, uma planta anti-inflamatória para fibromialgia, um dos medicamentos que já tomo há anos, pode me causar demência, preciso mudar esse quadro. Cheguei no canal agora e se já tiver falado, me perdoe. Ainda não. Lucimar, como é que você pode ajudar aqui a Lucimar, Ramon? Lucimar, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pergunta, né? Nesse caso, não é uma planta para tratar a fibromialgia, Lucimar, mas sim ali um protocolo que a gente monta de acordo com vários pontos que a gente vai investigar ali do paciente, né? Então, entender. E é interessante ela dizer isso, Samuel, porque esse é um problema grave, né? Muitas vezes as pessoas não podem se utilizar ali de medicamentos por longos períodos, dos medicamentos químicos, né? Por longos períodos, exatamente pelos riscos ali dos seus efeitos colaterais, como ela acabou de citar aí. Então, essa é uma grande vantagem das plantas medicinais. Então, quando a gente tem que fazer um uso delongado ou crônico ali de algum processo, como o caso da fibromialgia, nós temos essa ferramenta maravilhosa e segura, né? Nós temos várias plantas, viu, Lucimar? Dentre elas, eu gosto muito do açafrão, né? Hoje está muito popular o uso do açafrão. É claro que existe ali uma estratégia para o uso dele, né, para cada pessoa, mas eu gosto ali de plantas com poder anti-inflamatório, como o gengibre, que a gente citou, o próprio alho, mas entendendo que muitas vezes a fibromialgia a gente tem que conciliar um tratamento anti-inflamatório e analgésico, mas também muitas vezes ansiolítico, né, que preenche aí a parte mais emocional da pessoa, que pode estar ali com ansiedade ou algo do tipo, que pode acabar provocando ou gatilhando aí a fibromialgia. Olá, Samuel, boa noite. Estive hoje com a minha mãe, Dona Elza, no consultório do Dr. Ramon. Comentei que enviaria uma mensagem pedindo uma orientação sobre o que é bom para câimbras, pois meu esposo tem sentido com bastante frequência. Sou a Ana Paula. Ana Paula, obrigado pela sua mensagem. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai te orientar. Ana Paula, um abraço, viu? Obrigado pela participação, né?
nos vimos hoje mais cedo, junto da dona Elza, uma simpatia, né? É uma paciente que a gente está recentemente tratando e já com resultados, né? Então, entender primeiro que as câimbras têm várias possíveis causas. Uma delas é a fadiga muscular, né? Uma pessoa que está ali treinando muito, né, numa academia ou mesmo num trabalho que tem ali alguns movimentos que exigem muito de um grupo muscular, pode chegar aí a causa das câimbras, que é uma fadiga muscular. Ou um outro caminho que também é muito comum a gente ter câimbras é por deficiência de minerais. Então, quando a gente repõe alguns minerais, né, dentre eles o magnésio, o potássio, o manganês, selênio, zinco, né, a gente pode suprir essa falta dos minerais e eliminar o problema, né? Mas para câimbras corriqueiras, né, do dia a dia, que não são muito desconfortáveis, que não está ali todo dia, porque tem gente que sofre de câimbras todos os dias, eu sugiro aí implementar na alimentação frutas como melão, como a melancia, como o pepino, né? São estratégias maravilhosas ali para poder inibir ali câimbras esporádicas. Agora, se forem câimbras com muita frequência, precisamos de incluir ali no tratamento, junto das plantas medicinais, algumas algas marinhas, que tem uma proposta maravilhosa ali de inibir câimbras mais persistentes. Olha só essa pergunta que foi da Jordânia Mello, que também chegou durante essa semana, foi logo depois, Ramon, da sua participação na semana passada. Sim. Ela é do bairro Campina Verde. Olá, Samuel, boa noite. Gripes e resfriados me causam crises, principalmente no inverno. Já tomei antialérgicos e não ficou nada bem. Muita sonolência. Existe planta para esse tipo de incômodo? Um abraço a todos do bairro Campina Verde. Um abraço especial para a telespectadora Jordânia, que participou conosco. Jordânia, obrigado mesmo, viu? Um abraço, boa noite. Pergunta importantíssima, Samuel, porque a gente tem que entender que, assim como a gente falou aí das plantas anti-inflamatórias e para fibromialgia, né, tem essa questão alérgica, né? Muitas vezes a pessoa tem ali alergias, né, e alergias crônicas e precisam, né, se tratar ou melhorar daqueles sintomas, e quando vai utilizar ali dos antialérgicos químicos, nem todo mundo pode utilizar, né? Tem ali contraindicações para alguns casos e pode ter os efeitos colaterais também. Então, já as plantas medicinais, nós temos ali a possibilidade de tratar de maneira crônica, né, de um uso prolongado e sem danos à saúde, né? Pelo contrário, sempre eu falo que uma planta medicinal, além de tratar, né, o que foi proposto, ela ainda pode melhorar muitas outras funções. Então, nós temos diversas propostas aí de tratamento antialérgico. Viu, Jordana? Obrigado aí pela pergunta novamente. Muito bem, mais uma pergunta aqui, Ramon. A Mariela Menezes, do bairro Serra Verde. Qual que é a diferença do hortelã grosso para o hortelã comum? E como é que nós devemos utilizar? Um abraço a todos aí do bairro Serra Verde. Tem diferença? Ah, então, tem diferenças, né? Não sei se a gente vai conseguir aqui separar. Nós temos alguns tipos de hortelã, né? O hortelã mais popular dentre as plantas medicinais e que eu prescrevo muito frequentemente é o hortelã-pimenta. O hortelã-pimenta tem propostas maravilhosas, é uma planta extremamente segura. Claro que tem ali algumas restrições, por exemplo, para o trato intestinal, né? Mas eu recomendo que as pessoas escolham mais o hortelã-pimenta por ter mais estudos acerca dessa planta maravilhosa. É a menta piperita, né? O nome científico dessa planta. Muito bem. Amor, nós temos mais gravações aqui de telespectadores que vão participar agora do programa e que fizeram perguntas em vídeo. A nossa equipe agora está pronta e a gente vai colocar agora a segunda pergunta. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos da TV Candidez. Quero saber do Dr. Ramon de Assis qual é a planta que melhora o sono. Uma boa noite a todos e obrigada. Um abraço aí para a Paula, telespectadora aqui da TV Candidez. Mandando um abraço aqui para o senhor Levi Furtado e para a Doriero, sua esposa, que comemorou aí o seu aniversário nesse final de semana. O Ramon, é muita gente que tem uma dificuldade com sono muito grande, né? Sim. É uma dificuldade para dormir. Verdade. E aí, onde é que entra a planta medicinal nesse aspecto? Existe isso? Ah, então. Paula, boa noite. Obrigado pela participação, pela pergunta. Existe sim, né? E plantas maravilhosas. Hoje nós temos protocolos que competem facilmente com os melhores indutores do sono químicos, inclusive, né? Protocolos que a gente consegue resolver grande parte das insônias.
Então, é uma coisa interessante, uma vez eu recebi um paciente em consultório, né, que disse assim, olha, eu até gosto de plantas, só que eu tenho uma insônia severa, só que eu já tomei o chá, vários chás e não melhorou meu sono. Eu até tomei o chá de camomila, ele até me relaxou um pouco, mas não me fez dormir. E aí eu fiz ali a prescrição para ele, quando ele voltou no mês seguinte, ele voltou encantado. Ah, eu dormi maravilhosamente bem, essa cápsula que você fez, né? Que planta que é essa? Aí eu falei, é a camomila, né? Aí, não, mas eu já tinha experimentado. Então esse é um erro muito comum entre as pessoas. É porque numa única cápsula, né, ou numa fórmula em gotas que a gente prepara ali para o paciente tomar, a gente consegue concentrações altíssimas, né? Numa cápsula a gente consegue ali o chamado extrato seco padronizado, que a gente consegue a força aí, digamos, numa única cápsula, o que seriam ali 3, 4, 5 litros de chá numa única cápsula. Então, depende da dosagem que a gente vai utilizar. Então, muitas vezes as pessoas experimentam plantas medicinais para tratarem determinados problemas, às vezes não tem o resultado, por quê? Porque não é a dose certa. Então, para isso, só especialista em plantas medicinais. E aí tem plantas, né, como a camomila que eu citei, a melissa, a lavanda, todas as plantas podem ajudar no sono, mas aí vai precisar da dose correta. E nem sempre as pessoas vão conseguir isso do próprio chá. Ô Ramon, além dessa sua orientação que é bastante importante, mas tem alguma outra dica que a gente pode deixar de consumir durante o dia que pode contribuir também para ajudar no sono? A questão do café é algo, pelo menos para mim, eu tenho percebido. Se você toma café depois de um certo horário da tarde, o efeito ele vai ser gritante, o sono vai demorar a vir. Por que isso acontece? Como é que as pessoas, além do café, elas podem se monitorar? Excelente pergunta, Samuel. Primeiro, dizer que o café ele é um estimulante cerebral, né? Muitas pessoas tomam café da manhã ou dizem assim, se eu não tomar meu café da manhã... O dia não começa. O dia não começa, né? Não ganha disposição. Então, se ele aumenta a disposição e a atividade cerebral, obviamente ele não é um bom aliado para o nosso sono, né? Muitas pessoas realmente, ao tomarem um café na parte da tarde, já prejudicam o sono ou a qualidade dele por conta do café. Então, esse é um detalhe muito importante, né? E você perguntou antes do café sobre... Porque você disse aí algumas dicas importantes, né? Dos chás. Uhum. E eu te perguntei, o que nós podemos fazer na nossa alimentação para ajudar nessa boa qualidade do sono, evitando alguns alimentos? Então, outro detalhe muito importante, eu acho que muitas pessoas vão se identificar nesse momento, até já citei aqui no próprio programa, é muito comum eu receber pessoas, adultos e crianças com transtornos de ansiedade e muitas vezes, porque a naturopatia ela é muito ampla, além da prescrição com recursos naturais como as próprias plantas, né, entre outras ferramentas, nós também damos muitas dicas ali da parte nutricional. E uma coisa que está muito frequente, né, as pessoas estão consumindo por demais os chamados carboidratos simples e processados, né, açúcares ou o que vira glicose no nosso sangue. E esse tipo de alimento, Samuel, eles nos aceleram muito. São muitos os casos, por exemplo, de crianças que eu recebo em consultório, que eu sugiro aos pais a diminuírem bastante ali a carga de açúcares e o que vira glicose no nosso sangue, e essa criança, 30 dias depois, voltar outra criança, desacelerada, muito mais tranquila. E esse excesso de glicose no nosso sangue, né, dos carboidratos simples e refinados, em geral, aceleram as pessoas. Então, pode prejudicar imensamente o nosso sono também. Além de nos acelerar, nos deixar mais ansiosos, também pode prejudicar nosso sono. Então, cuidar da alimentação, evitar o café, evitar a glicose, né, o que vira glicose no nosso sangue é muito importante para a gente ter um bom relaxamento e uma noite de sono reparadora. Nós temos mais uma pergunta que foi gravada em vídeo. A nossa equipe técnica está me avisando aqui no ponto que ela já está pronta e o Túlio coloca para a gente. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ramon de Assis. Boa noite a todos que nos assistem. Eu gostaria de perguntar ao senhor Ramon de Assis se existe algum produto medicinal que possa melhorar as dores musculares no corpo. Gostaria de ter essa informação do senhor, doutor. Boa noite. Ramon de Assis vai te responder.
Então, muito obrigado, né, pela participação, pela pergunta. Então, nós temos sim, né, plantas que vão ajudar aí no relaxamento, né, porque a gente falou ainda há pouco das dores e o efeito anti-inflamatório e analgésico, mas tem também, Samuel, essa coisa da tensão, né? Hoje, por conta ali de tanta correria, tantas preocupações, né, do dia a dia, a maioria das pessoas estão ficando muito tensas. E essa tensão, ela realmente vai culminar ali em dores musculares muito ruins e que ainda não sejam inflamações propriamente ditas, né? Então, ali, propostas interessantes. A gente citou mais cedo o gengibre, que é uma planta maravilhosa, que ajuda ajuda a destensionar a nossa musculatura, mas nós temos a camomila, que a gente também citou, temos o cravo da Índia, que a gente citou ainda há pouco, e tem uma planta especial, né? Que ela é de origem chinesa, cujo nome científico é Camellia sinensis, conhecida popularmente como chá verde, né? Ela tem uma substância, né, a teanina, né, conhecida aí já por muitos profissionais da área de saúde, que ela tem uma proposta de relaxamento, né, muito importante. Então, as pessoas que utilizaram ali do chá verde podem se beneficiar desse relaxamento que foi mencionado na pergunta. Só um detalhe, quem é hipertenso não deve consumir com regularidade o chá verde. Ramon, olha aqui esse depoimento da senhora Dirlene, ela é do bairro Belvedere, que eu acabo de receber. Ela está dizendo que ela tem muita ansiedade, ela faz o uso de um medicamento, Ancistec, 5 miligramas, fala também de outros, melatonina, magnésio, GABA, enfim. Ela diz que está desesperada, porque ela não quer ir para o tarja preta, lembrando que ela tem muita ansiedade. Ela tem 53 anos e está na menopausa há mais de 10 anos, ou seja, é uma menopausa precoce. Ela está pedindo aqui uma dica da sua parte na questão da planta medicinal para quem tem muita ansiedade, dizendo sim de forma desesperada que não quer entrar para o tarja preta. Obrigado, dona Dirlene. Vamos ver como é que o Ramon vai te responder. Dirlene, muito obrigado, né? Um depoimento importante. Então, primeiro que o tratamento natural, né? A gente vê como natural e às vezes não pensa da complexidade que tem por detrás. Então a gente precisa sim de uma avaliação presencial para que a gente possa analisar, né, em detalhes qual que é a necessidade em particular. A dica que a gente deu anteriormente sobre a alimentação e o excesso de glicose no nosso sangue, que acaba acelerando a nossa mente, já pode te ajudar muito, né? Diminuindo aí a ansiedade. Então, modificar a alimentação. Outra dica muito especial é a atividade física, né? Que eu costumo dizer que a atividade física tem duas pernas, né? Tem ali o cardio ou atividade aeróbia e tem também a atividade de força. E as duas, né, podem ajudar muito a nos desacelerar, a nos relaxar e combatendo assim essas ansiedades. Então, o ideal mesmo é um acompanhamento onde a gente vai pegar ali todos os dados, nessa questão da menopausa, Samuel, que me dá até a oportunidade de falar sobre os protocolos naturais, né, com os chamados fito-hormônios, que a gente já trouxe como tema aqui no programa. Em breve falaremos mais a respeito disso, que muitas mulheres que estão sofrendo ou do climatério ou da própria menopausa podem se beneficiar muito ali do aumento da produção de hormônios. Hoje, né, muitas pessoas estão indo para a reposição hormonal bioidêntica, que é uma versão com menos efeitos colaterais da anterior, né, química, mas que nós temos plantas maravilhosas que melhoram a nossa própria produção de testosterona, de estrogênio, progesterona e podem também ajudar nesse relaxamento citado pela Dirlene. Então, uma boa modulação hormonal feita por plantas e ainda outras plantas com efeito ansiolítico e relaxante podem te ajudar muito, Dirlene. Muito bem, eu vou ter que chamar agora o nosso segundo e breve intervalo. Você pode continuar participando conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento, protegido por senha ou biometria. Ecologicamente correto,
Contribui para a redução do consumo de plástico. Como usar? Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store e faça login na sua conta. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Informe seus dados pessoais, como o número da carteirinha, CPF e senha. Prontinho, o cartão estará desbloqueado e disponível para uso. Unimed Divinópolis. Na semana passada nós colocamos aqui uma entrevista com a Gina, da Gina Moda Fitness, no Instagram, @GinaModaFitness. Esse fitness tem 3 S. Está muito bem localizado ali na Governador Magalhães Pinto, 389, é a loja rosa, 379-8812-9022. Quero mandar aqui um abraço para a Gina. Na próxima semana a gente vai reprisar esta entrevista. Deixa eu falar aqui do aulão de Química, que está sendo muito bem conduzido e preparado pelo Samuel Júnior. O Túlio tem aí uma imagem para a gente? Esse aulão é preparatório para quem vai fazer aí o vestibular da UFMG. Vai ser no Alfa Pré-Vestibular, no dia 29 de novembro, de 8 da manhã ao meio-dia. Está sendo aí preparado pelo meu filho, que é o professor Samuel do Vale Júnior. Obrigado aí ao Túlio. Na semana passada eu falei aqui também de uma dica de saúde da Divi Colchões, que ajuda a escolher uma boa qualidade do colchão. Está ali na Paraná, 1768. Eu estive lá e gravei com Wanderson. E o Túlio coloca para a gente agora a entrevista. E eu converso agora com Wanderson Rocha. Wanderson, boa noite, prazer ter você aqui. Boa noite, Samuel, boa noite a todos. Wanderson, qual que é o segredo de sucesso para essa primeira década de vida da Divi Colchões? O segredo é muito trabalho, né? Dedicação naquilo que a gente faz. Hoje a gente está com várias marcas e modelos de colchões, cabeceiras, baús, né? Trabalhando aí com marcas fortes, como a Castor, a Ortobon, a Lux Puma e várias outras marcas que têm um conceito bacana no mercado. Wanderson, eu gostaria que você falasse para a gente com relação à questão do atendimento. Por que na questão do colchão, ele tem que ser diferenciado? Na verdade, o atendimento do colchão, Samuel, ele é bem direcionado para cada biotipo de cliente, né? Aí eu não posso oferecer qualquer tipo de colchão, por exemplo, uma pessoa que tem problema de coluna, ou uma pessoa que está com um problema de insônia, pessoa que, né? Eu tenho que direcionar um colchão que a pessoa se sinta tranquila e acomodada no próprio colchão. Bom, você já falou aqui com relação aos modelos, mas eu gostaria que você deixasse aqui agora um convite para quem ainda não conhece a loja, que fica no Alto da Paraná, 1768. Isso. Deixa aí o seu convite. Pessoal, a Divi Colchões está localizada aqui no São José, né? Local fácil de estacionamento, é uma loja ampla. Hoje a gente está com uma loja de mais de 400 metros de ambiente de loja, onde você pode escolher aqui seu colchão, né? E venha tomar um cafezinho conosco. Eu tenho certeza que vai surpreender a loja em termos de qualidade de produtos aqui na loja. Wanderson, muito obrigado, sucesso. Eu que te agradeço, obrigado a todos, aguardando vocês. Na próxima semana a gente vai trazer aqui uma entrevista que nós fizemos com a Cristina Costa, que é bastante expansiva e que vai dar outras dicas também. Entrevistas que você pode acompanhar aqui no canal do YouTube, no Amostra Grátis da Saúde. Nós tivemos uma entrevista com os médicos Eluan e Camila. Uma entrevista pontual, uma entrevista que realmente agregou e muito. Nós temos aí mais alguma imagem, Túlio? Se tiver, pode colocar para a gente aí a próxima imagem. Aí sim, nós tivemos com Nausita Soares. Nausita Soares é psicóloga, ela esteve conosco aqui em setembro e destacou sobre a questão do Setembro Amarelo. Vamos ver aí a próxima foto com a Nayara Dourado, vai estar conosco agora em dezembro, hein? Ela é médica nutróloga com dicas importantes na visão da nutrologia. Temos mais alguma? Estou de volta aqui então no estúdio da TV Candidez com o naturopata Ramon de Assis. Nós estamos falando sobre vários assuntos ligados à questão das plantas medicinais. Ramon, são muitas as perguntas e a gente vai tentar fazer todas elas até o final do programa. Agora há pouco aqui o seu colega aqui lá da UENG, o Valdo Santiago, te perguntou aqui sobre a questão da menopausa, o que existe de orientação nas plantas medicinais.
que dá para substituir com relação aos hormônios, Ramon? Primeiramente, Valdo, um abraço, viu? Alegria receber sua mensagem. Quanto tempo já, né? Trabalhamos juntos lá, né? Na antiga FUNED. Bom, a boa notícia é que nós temos, sim, plantas que vão beneficiar muito a parte, não só da menopausa nas mulheres, mas da andropausa em nós homens, né? Melhorando ali a produção dos hormônios e muitas vezes satisfazendo todas as nossas necessidades, né? O grande problema, o maior problema aí das mulheres em relação aos sintomas, né? São aí os fogachos, a queda de cabelo, uma pele ressecada, mucosa ressecada, unhas fracas, né? A falta de energia e disposição, isso tudo rapidamente as plantas conseguem sanar esse tipo de sintomas. Mas para além dos sintomas, né, nós temos realmente a produção nossa de hormônios, que pode ser muito beneficiada por plantas, né, melhorando ali, né, a condição, por exemplo, óssea, né? A gente sabe que muitos problemas como osteopenia, osteoporose, podem advir em função da baixa produção, especialmente do estrogênio, que é o hormônio responsável pela produção de células ósseas. Então, quando a gente usa dessas plantas fito-hormonais, a gente melhora essa condição, prevenindo, né, ou paralisando esse problema, né, o progresso desse tipo de problema. Então, vale a pena tratar com plantas e a grande vantagem, ela é 100% segura, porque não se trata de uma reposição hormonal, né? Apenas plantas que estimulam o nosso próprio corpo a produzir os nossos próprios hormônios, por isso, 100% seguro. O Amaury Lopes, do bairro Catalão, gostaria de saber do Dr. Ramon, planta para o aumento de testosterona. Eu queria fazer uma segunda pergunta também, para baixar esteatose hepática. Existe alguma solução dentro da naturopatia? Amaury Lopes, um abraço para você e para todos do bairro Catalão. Amaury, um abraço, viu? Obrigado pela participação, pela pergunta. Então, nós temos vários protocolos aí para melhora da testosterona, né? Hoje é muito comum, as pessoas pesquisam e já logo encontram, né, que a maca peruana ajuda na melhora da testosterona, que o tríbulos terrestres também, a catuaba, a marapuama, enfim, né? Mas nós temos plantas específicas, como o fenogrego, como a long jack, né? Também são propostas maravilhosas. O detalhe é qual é a sua dosagem, né? Cada homem, nesse caso, para melhorar a testosterona, vai ter uma dosagem diferenciada, um protocolo específico, então a gente não tem como tratar apenas sabendo quais plantas fazem isso. Então é preciso de um protocolo individualizado. Agora, para a esteatose hepática, nós temos propostas maravilhosas. Eu gosto muito da conjunção alho, gengibre e açafrão, para melhorar a condição do nosso fígado e também reduzir a esteatose hepática ou gordura no fígado. Mas entendendo como que a principal causa da esteatose hepática, da gordura no fígado, é o excesso de açúcares e carboidratos simples. Então, para que a gente melhore dessa condição, a gente tem que reduzir drasticamente esse tipo de alimento e também praticar atividade física, sobretudo atividade de força como a musculação. Eu tenho aqui uma pergunta da comunidade rural de Cachoeirinha. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o Sebastião, da comunidade de Lopes. Encontrei com ele no Pilates e me falou que sempre acompanha aqui o Amostra Grátis da Saúde. Um abraço a todos aí da comunidade dos Lopes. A Carminha, ela é de Cachoeirinha. Na minha vizinha, na comunidade de Cachoeirinha, tem erva cideira e capim da Lapa plantado no quintal. O capim da Lapa é novidade. Ele pode ser usado apenas como chá. Parabéns ao Ramon de Assis, sempre mostrando conhecimento nas respostas. Um abraço a todos do bairro Cachoeirinha. Carminha, um abraço, obrigado pela participação e pergunta. Esse capim da Lapa eu não conheço por esse nome. Então, de repente, se tiver uma sinonímia, né, um outro nome, ou pelo nome científico, a gente pode, de repente, conhecer e sugerir, né? Tem aí o capim cidreira, que esse sim é muito conhecido, né? É o Cymbopogon citratus, o nome científico dele, uma planta medicinal maravilhosa, né? Que também melhora a nossa condição respiratória, é antifebril, é imunoestimulante, né? E ainda ansiolítica, ela ajuda aí a melhorar a nossa condição da ansiedade. E pode ser utilizada também como refresco, né? Além do chá, como refresco, né? Bater as folhas verdes dessa planta e espremer um limãozinho por cima, nos tempos mais quentes, ela funciona como refresco e, ao mesmo tempo, melhora todas essas condições de saúde. O Marcos Santos de Campo Cajuru. O picão preto pode ser encontrado com facilidade em Divinópolis. Ouvi dizer que ajuda no controle de diabetes. Vamos ver como é que o Ramon de Assis vai responder. Quem perguntou mesmo? Marcos Santos de Carmo do Cajuru. Marcos,
obrigado, boa noite, né? Excelente pergunta. Sim, o picão preto é uma planta maravilhosa. Inclusive, antigamente, né, nos casos aí da icterícia, né, crianças que nasciam com essa disfunçãozinha hepática, né, nasciam aí com uma brotoegiazinha, uma cor amarelada, o banho feito pelo picão preto é uma proposta maravilhosa. Hoje nós temos tratamentos mais específicos, né, onde os pediatras sugerem um banho de luz, mas nós tínhamos essa oportunidade. E o picão tem uma função muito especial para o fígado. Então, pessoas com disfunções hepáticas, com dificuldade digestiva, pode ter uma melhora aí do quadro utilizando o picão preto. Uma planta maravilhosa. Você falou de não achar, mas eu acho com certa facilidade. Eu sempre vejo aí por onde eu passo o picão e acredito que nas casas de produtos naturais também tenho. Ô Ramon, tem aqui uma pergunta que não tem nada a ver com o nosso tema de hoje, mas eu vou fazer para você. Quem está mandando aqui é um telespectador, amigo da sua família, ele está pedindo, Samuel, peça o Ramon de Assis para dizer aí o nome do pai dele. Eu acho que eu conheço o pai dele. Como é que chama o seu pai? Meu pai chama Valdir. Valdir. Então, aí, você que mandou a mensagem, não se identificou, o pai do Ramon chama Valdir. Vamos ver se ele vai responder aqui depois. Ah, com certeza. O Ramon, o Cláudio Mendes, do bairro São José, em Divinópolis, fala o seguinte, mastruz, você conhece mastruz? Sim. Mastruz e alecrim podem ser utilizados para o intestino funcionar todos os dias? Devemos usar quantas vezes por semana? Um abraço ao Cláudio Mendes, do bairro São José. Ah, então, um abraço, obrigado pela pergunta. Tanto o mastruz como o alecrim são plantas maravilhosas, né, com uma proposta medicinal incrível. Realmente eu prescrevo muito frequentemente. Só que eu costumo dizer, né, como especialista de plantas que sou, eu vejo às vezes uma falta de cuidado de muitos profissionais aí na internet hoje, falando, usa tal planta dessa forma que vai ser bom todos os dias. Olha, sem um conhecimento devido, nós não devemos usar nenhuma planta medicinal todos os dias, né? Se a gente quer uma melhor digestibilidade, o ideal é a gente procurar um profissional para a gente sanar o problema, né? Muitas vezes a gente vai na causa e resolve em definitivo. Agora, quando a pessoa tem uma dificuldade digestiva mais frequentemente, ela pode utilizar de plantas com essa função digestiva, mas com uma certa rotatividade, né? Ou seja, ele utiliza aí do mastruz, utiliza do alecrim, mas pode utilizar do gengibre, pode utilizar da alcachofra, do dente de leão, enfim, de plantas que vão melhorar a digestibilidade, vão melhorar a produção de bile e de forma que o organismo não se acostume com aquela mesma planta. Tem um efeito, né, conhecido pela farmacologia, e nós, fitoterapeutas, né, quem é o prescritor de plantas medicinais, tem que tomar muito cuidado. É um efeito chamado tafilaxia. A tafilaxia é quando o corpo começa a se acostumar com aquela planta. Esse efeito pode trazer, inclusive, efeitos colaterais. Então, o ideal é a gente criar uma rotatividade quando a pessoa precisa usar uma planta por muito tempo. Ô Ramon, a gente vai sem intervalo porque estão chegando aqui várias perguntas e a gente quer ajudar aí o telespectador. A Raquel de São Gonçalo do Pará. O manjericão é apenas para dar sabor no alimento ou tem algum benefício para a saúde? De jeito nenhum, Raquel. Um abraço, obrigado pela participação na pergunta. Aliás, um abraço para todos de São Gonçalo do Pará, viu? Tem muita gente lá de São Gonçalo do Pará que vem aqui? Eu tenho pacientes de São Gonçalo do Pará, tem amigos de São Gonçalo do Pará, né? E aí já está falando da prata de cima, né? Prata de baixo também, inclui, né? Tudo, viu? Tenho pacientes dessa região toda ali, né? Da água limpa, inclusive, né? Tenho pacientes especiais. Então, manjericão, né? Origanum, me fugiu agora o nome científico, mas o manjericão, uma planta, é considerado um tempero especiaria, e sim, já como tempero, ele já tem uma proposta medicinal incrível, mas o manjericão tem um efeito anti-inflamatório e antioxidante incrível, tem um efeito vermífugo especial, ajuda na digestibilidade dos alimentos, então é uma planta para se ter em casa, e no início do programa a gente teve uma pergunta sobre quais plantas ter ali plantadas em casa, o manjericão é uma delas, com certeza. Muito bem. Ô Ramon, tem várias pessoas aqui mandando perguntas sobre a questão da ansiedade. Eu sei que você já falou sobre isso no primeiro bloco, que é uma queixa para todo mundo, né? A questão da ansiedade. Muito frequente. Todo mundo tem ansiedade. A Vanessa Oliveira, do bairro Alvorada. A ansiedade pode ser tratada com alguma planta medicinal? E qual seria? Tenho 47 anos. Essa pergunta da Vanessa, ela não chegou hoje. Ela chegou na última vez que o Ramon veio aqui, e que nós abordamos também esse tema. Então, eu falei para a Vanessa que a gente faria essa pergunta dela aqui hoje. Mais uma pergunta sobre ansiedade, ela tem 47 anos. Ramon. Vanessa, um abraço, boa noite, obrigado pela participação e pergunta.
Então, entender que nós temos vários protocolos. Muitas pessoas, né, ainda perguntam, né, a naturopatia, as plantas medicinais nós tratamos praticamente tudo, né, do que diz respeito a processos crônicos. O que nós não tratamos na naturopatia são as emergências, são os acidentes, os cortes, as hemorragias, as fraturas, né? Aquilo que é emergencial, uma dor de cabeça muito forte, uma dor abdominal muito forte, a pessoa tem que procurar o pronto atendimento. Mas o que é crônico, que se repete, né? O que está ali frequentemente com a pessoa, como as ansiedades, a naturopatia tem soluções incríveis para todos esses problemas. E os nossos protocolos sempre são muito individualizados, né? Não é como na medicina convencional, que quase todo mundo conhece, né? Ah, tem dor de cabeça, todo mundo sabe o nome dos medicamentos bons para dor de cabeça. Ah, é ansiedade. Por mais que as pessoas não compram para si mesmos os remédios de ansiedade, mas todo mundo reconhece os remédios. São remédios padronizados. As plantas não, né? As plantas... Tudo bem que tem as plantas que são boas para a ansiedade, mas nós temos o protocolo, que a gente às vezes faz junção, né, de uma planta com outra planta para aquele organismo, na dose específica para a gente melhorar aquele organismo. Por isso que o tratamento fitoterápico dentro da naturopatia, ele é muito individualizado, né, e raramente o mesmo protocolo serve para outra pessoa. Então, isso é importante a gente entender para que a gente não tenha aí um pré-julgamento dos tratamentos naturais. Olá, Samuel, gostaria de não me identificar. Gostaria de saber do Ramon sobre as plantas medicinais mais indicadas para combater a depressão. Saúde mental abalada, já tomei medicamentos. Além de não ter um bom resultado, causa muitos outros sintomas negativos. E aí, Ramon? Então, pergunta importante. A gente sabe que muitas pessoas estão sofrendo desse mal, né, das depressões. E claro, e nunca é só uma planta, né? Eu sempre uso ali entre 4 e 6 plantas no mínimo para tratar aí processos depressivos. Claro, e sempre aconselho que a pessoa faça um acompanhamento pela própria psiquiatria, né? Que é a especialidade médica responsável ali por cuidar dessa parte. Então é importante que as pessoas entendam que não é só uma planta, é um conjunto de plantas e muitas vezes a gente faz uso ainda de suplementos vitamínicos, né? Quantas vezes a apatia, né, a angústia ou a tristeza ou a própria depressão de uma pessoa não é deficiência de vitaminas, né? A baixa de ferro, a baixa de vitamina B12, a baixa da vitamina D, elas podem culminar em sintomas ou de problemas como a depressão. Então é importante que a gente faça um conjunto de ações. A naturopatia tem essa vantagem. Ela trata das pessoas a fim de normalizá-las com um conjunto de ferramentas naturistas, né? Sejam elas vitaminas, minerais ou plantas medicinais, até que a pessoa fique bem novamente e nem precise nem mesmo das plantas medicinais para continuar bem. Muito bem, o telespectador que não quis se identificar, ele pede para você comentar sobre uma planta bastante conhecida bem no ano passado, chamada boldo. E eu ouvi falar que existe um outro tipo de boldo que chama boldo do Chile. Para que ele é bom? Você conhece boldo do Chile ou somente o boldo? Sim, conheço, né? Eu conheço 3 tipos de boldo que são os mais utilizados, né? Tem um boldo brasileiro, né? Que o boldo brasileiro é o mais comum na nossa região. É um boldo de árvorezinha, né? De porte médio, aí de 1,5 m, 2 metros de altura, as folhas maiores, assim, é o boldo brasileiro. Esse boldo é um boldo muito rico, por exemplo, em iodo. E esse boldo ele pode ser utilizado nos tratamentos, por exemplo, da tireoide. A gente usa aí no tratamento do hipotireoidismo, né? Esse boldo para poder ajudar na regulação. Claro que juntamente com outras plantas, outras vitaminas e minerais. Agora o boldo do Chile, né, cujo nome científico é Pelmus boldus molina. O boldo do Chile é o boldo que tem uma característica mais voltada para o tratamento do aparelho digestório, como o fígado mesmo. Esse boldo já é seguro para a gente utilizar mais frequentemente todos os dias. Enquanto o boldo brasileiro nós não devemos utilizar todos os dias para não prejudicar a glândula tireoide. Quem perguntou pelo seu pai aqui foi o amigo dele, ele chama Gigante. Ele é de uma loja de escapamento e bateria aqui em Divinópolis.
Tá mandando um abraço para o Valdir, tá mandando um abraço para você, tá dando parabéns aqui para você. Fica na rua Guapé, parece, 565 no Santo Antônio. Olha. Diz que conhece muito seu pai. Muito obrigado, viu? Tá Um grande abraço aqui também. Meu pai está assistindo a gente, com certeza já ouviu quem é. Gigante, que é o nome dele aqui. Ramon, abraço, vamos responder rapidinho. São muitas as perguntas. Vamos ver se a gente vai ter 11 horas da noite aqui, viu, Túlio? Que tem muita pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Gostaria de saber do Ramon sobre a casca da árvore seriguela. Se combate, na verdade, o H. pylori. Sou o Antônio, moro no bairro Chavante. Ramon, você consegue resumir aqui pra gente? Antônio, um abraço. Obrigado pela participação e pergunta. Então, a casca da seriguela ela tem um efeito adstringente, muito forte realmente. E tem um efeito bactericida mesmo, né? Não é um dos protocolos que eu utilizo para tratar H. pylori. Eu utilizo de outros protocolos. Eu sempre falo que o tratamento de H. pylori, na verdade, é uma bactéria do estômago, né? Cujo nome completo é Helicobacter pylori. Realmente é um problema muito sério, né? A gente precisa cuidar disso, porque pode levar até o câncer se a pessoa não se tratar. É verdade que boa parte das pessoas tem essa bactéria? Sim, a maior parte das pessoas, em algum momento da vida, vai ter essa bactéria. Muitos, a bactéria não vai permanecer no próprio organismo, e é disso que eu quero falar. Olha só, quem tem disfunções gástricas, ou mesmo essa bactéria H. pylori, normalmente ela tem um ambiente favorável para a bactéria. Então, o segredo para a questão da H. pylori, além do tratamento inicial, que às vezes vai chegar até mesmo a antibiótico terapia, né? Mas o segredo é nós mudarmos o terreno biológico, né? Quando uma bactéria dessa se instala no nosso estômago, é porque o que você está comendo está deixando esse ambiente favorável para a bactéria. Então, para além do tratamento, nós precisamos de mudar esse ambiente, esse terreno biológico, ou seja, mudar os hábitos alimentares. Tem um dado interessante, Samuel, que a maioria de nós brasileiros, né, comemos muito mais produtos alimentícios e processados do que alimento de verdade. E muitas pessoas não têm ideia, né? Não têm ideia, por exemplo, de que muito do que a gente come nos nossos cafés da manhã e café da tarde é 100% um produto alimentício e processado. Para a gente fechar agora, viu, Túlio? Agora de verdade, quem está mandando aqui a pergunta é o Wanderson, lá da Div Colchões. Ô, Wanderson, um grande abraço para você e para toda a equipe, hein? Samuel, a pergunta é do Dr. Ramon. É possível falar sobre plantas direcionadas para diabetes? Obrigado, Wanderson. Vamos fechar com essa pergunta de hoje. Wanderson, um abraço, obrigado pela participação em perguntas. Sim, nós temos várias plantas voltadas para diabetes. É claro que não dispensa a dieta, né? A pessoa tem que reduzir ali tudo que vira glicose no nosso sangue para realmente tratar devidamente a diabetes. Mas nós temos várias plantas, né? Entre elas, uma substância muito presente numa dessas plantas, que é a berberina, ajuda muito no tratamento da diabetes, né? A planta é Philodendron, né? Uma planta maravilhosa para o tratamento da diabetes. Tem a gimnema, né? Gimnema silvestris, outra planta incrível que trata a questão da diabetes. A pata de vaca, Bauhinia forficata, né, o nome científico, Syzygium jambolano, que é o jambolão, outra planta maravilhosa, enfim, né, o alho, o gengibre, o açafrão, a carqueja, são plantas que tratam muito bem num protocolo específico para cada pessoa. Ramon, obrigado. Já não temos tempo para mais nada, a gente foi direto até sem o último intervalo, porque foram muitas as perguntas e realmente... Mais uma vez, nós abordamos um tema como nós abordamos no mês passado e foi grande sucesso. Obrigado, viu, Ramon? Obrigado também, Samuel. A gente não vai arriscar falar qual vai ser o tema de dezembro, não. Vamos esperar um pouquinho, Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos fechar o ano, né, Ramon? Vamos fechar 2025. Sim. Obrigado, viu, mais uma vez, viu? Obrigado também. Está sempre trazendo aqui informações importantes. E é importantíssimo a gente citar aqui, que é o grupo do WhatsApp, que é o 991 37 0003. Túlio vai colocar para a gente aí nas redes sociais, naturopata Ramon de Assis. Tem sempre informações importantes. Ramon, 30 segundinhos para você fechar esse programa de hoje aqui. Então, né, para a gente estender esse assunto que a gente está conversando aqui, que deu pano para a manga, segue a gente nas redes sociais, Naturopata Ramon de Assis, no Instagram, na fanpage do Facebook, ou canal do YouTube, porque lá a gente dá sempre dicas como essa que a gente dá aqui, e é sempre um prazer estar aqui do seu lado, levando essas informações, Samuel. Até dezembro, a nossa última entrevista de 2025, então. Com certeza, até lá. Um abraço para você, Túlio, obrigado pela sua participação. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser.